Bom, então eu vou conversar com vocês sobre os 2 estágios que estão na grade do 7º semestre. Quem é aluno que pulou o semestre está no 7º semestre, né? A grade que está cursando é o 7º. Eu sei que isso é uma confusão, gente, porque a grade é do 7º, mas vocês estão no portal no 5º, no 4º, no 5º, no 6º, né? Então, quando eu peço para vocês, coloquem lá no trabalho, coloca na prova que vocês são do 4º, que vocês são do 5º, porque no portal vocês estão separados assim. E aí, no meu controle aqui de notas, é mais fácil se eu também separar assim, senão eu faço vocês, eu tenho que procurar nas listas todas, né? Mas na grade, vocês estão no 7º. Então, vocês precisam fazer os estágios do 7º semestre, que são 2. O estágio de educação especial e o estágio de educação de jovens e adultos. Então, vocês vão fazer 2 estágios. Prazo de entrega é o semestre. Eu não combinei isso com a professora Ana Célia, mas é semestral. Oficialmente, gente, pelo nosso plano de estágio, o anterior, né? A regra era entregar os estágios uma semana antes da P2. Que vocês entregavam presencialmente, faziam fila lá para entregar. Eu acho que a gente devia combinar mais ou menos nesse prazo mesmo, embora eu estou dando uma informação aqui que não é a final, mas a gente tem prova, a semana de prova é a semana do dia 20 e pouco, né? Que é a última de junho, 28, 29, 30, é a semana de prova. Então, seria também o prazo de entrega do estágio. Se vocês puderem fazer antes, para ir entregando, para dar tempo de olhar se tiver alguma questão para corrigir, para não entrar julho, é melhor. Então, eu não vou decidir aqui qual é o prazo final, porque eu acho que eu não posso tomar essa decisão sozinho. Mas já vou lembrar vocês que oficialmente é antes da P2, uma semana antes da P2. Portanto, dia 20 até dia 18 de junho tinha que estar entregue, tá? Não sei se vai ter alguma mudança. O ano passado vocês ficaram entregando, eu me lembro que eu corrigi estágio no Natal, né? No dia de Natal. Mas tentem fazer o mais rápido possível, porque se vier essa ordem, né, de vamos cumprir o que estava escrito lá, é 18 de junho. Senão aí vocês teriam até a primeira semana de julho e tal, para enviar, embora eu vou entrar de férias, e aí eu não vou corrigir estágio nas férias. Então, é bom garantir entregar antes, né? E é certeza que é você que vai corrigir, Pro? Ai, querida, já vamos combinar que sou eu, melhor, né? Assim já fica... Eu dei a orientação, eu sei o que eu pedi, aí eu mesmo já corrijo e beleza. Ô, Pro, Melhor. Pelo menos o de vocês, o anterior, a gente dividiu. Eu corrigi o de vocês, o professor João Paulo corrigiu o do noturno. Mas, não sei, eu acredito que sim, né? Ela continua precisando de ajuda. Então, pelo menos o da manhã eu continuo olhando. Diga, quem tá falando? É o Willy. Eu Oi, tive Willy. problemas em relação com estágio no 5º e no 6º semestre, porque eu estava no IAD. E quando chegou a parte do AVA lá, que liberou para estágio, o manual estava como educação física. Aí eu pedi para trocarem para pedagogia. Aí foi uma novela. Quando chegou, eu já estava no 6º semestre. E mesmo assim, tinha muitas dúvidas, porque o arquivo não estava baixando completo. Eu perguntava para a tutora como que era ter certeza de fazer e ela não me explicou. Ou seja, eu saí do EAD e fiquei faltando estágio de creche e de Fundi 1. Eu posso fazer todos esses estágios para entregar juntos o creche, o Fundi 1, com educação especial e o EJA, para todos nesse prazo? William, eu não sei. Você vai ter que ver com a secretaria, porque eu não sei como é que é essa mudança
EAD para presencial, o que acontece com o estágio? Porque quando você não entrega o estágio no semestre, você fica de DP, né? E tem que fazer todo o procedimento lá de DP, tem que pagar DP. Nesse caso de você não ter recebido, eles atrasaram e você mudou, eu acho que você tem que resolver com a secretaria. Eu não faço Então, ideia, porque não. tem até uma matéria também, que era do 5º semestre, que eles não colocaram, eu ficava o tempo todo cobrando, eles não colocaram. Aí eu até passei isso para a secretaria, aí as meninas falaram para mim, olha, sobre essa matéria que ficou pendente, a gente não tem ela agora, mas até o último semestre seu a gente vai dar um jeito de você fazer, porque nesse caso eu tenho todos os e-mails comprovando de que eu estava cobrando a faculdade para eles colocarem na grade, e simplesmente eles deixavam, né? Então, a menina que me respondeu, ela falou assim, não, Eliane, até o 8º semestre vai ficar tudo normalizado. Eu falei, ok. Aí essa questão dos estágios, eu tava para conversar com a Ana Célia. Aí teve um dia que eu fui na faculdade, ela tinha acabado de sair, porque teve um problema lá no computador. Depois fechou tudo de novo, aí ficou com essa pendência. Aí essa era minha dúvida, porque já que está atrasado esse de creche e do Fundi 1, aí eu queria saber se eu podia entregar para deixar já tudo pronto. Até Então, porque, como tem já esses moldes do ano passado, né? Aí eu já queria saber se dava para deixar tudo eu acho que certinho. você tem que falar com ela, com a Camila, na secretaria, para ver se você pode entregar agora, porque oficialmente você já cursou, então você pode entregar. Quem não cursou o 5º e o 6º, não pode, que no caso que não cursou o 5º, que pulou o 5º, não pode fazer agora. Isso, não, eu quero adiantar, não pode. Tem que fazer no semestre que está cursando. Como você já cursou e é como se você ficou devendo, aí você precisa só ver lá o procedimento, se você pode entregar, se é automático, porque você era EAD, enfim, eu não sei. Aí precisa ver realmente com a secretaria e eu te aconselho a falar com a Camila, que é a Tá. secretária mesmo, tá? Bom, então vamos lá, vocês vão fazer 2 estágios, o estágio de educação de jovens e adultos e o estágio de educação especial. Como a gente está no remoto, ele é muito, muito semelhante ao que vocês fizeram no ano passado. A gente vai continuar com aquela forma, né? À distância, com questionários, porque vocês é muito difícil fazer qualquer tipo de observação, porque as aulas, né, não estão acontecendo presencialmente. Pode ser que ainda volte aí uma aula, uma escola ou outra, que seja possível, mas a gente não está contando muito com com essa possibilidade, não, tá? Oi. Eu tenho umas aulas que eu voltei a estagiar presencial e eu já comecei a fazer educação especial porque eu fico com uma aluna que ela é autista. Tá. Ela é autista e tem outros problemas. Cleide, E eu tenho uma semana presencial e ela vai voltar semana que vem comigo de novo presencial. Deixa eu falar tudo, aí vocês trazem os pontos que são específicos de cada um, tá? Deixa só eu abrir aqui, que eu fechei, agora eu não tô achando o manual. Vocês lembram que lá no manual tinha um questionário, tinha um plano de aula, tinha lá as observações que vocês faziam, né? Então, isso que vocês vão fazer agora é quase a mesma coisa que vocês já fizeram lá atrás. Peraí, que eu tô atrapalhada aqui, gente. Tô abrindo errado os arquivos. Pior é que vocês ficam vendo depois na gravação. Peraí. Eu salvei num outro lugar e aí agora... Plano, quadro de Office. Peraí um pouquinho só.
Gente, tem tanta coisa aberta no meu computador que eu tô ficando perdida. Vou colocar aqui o quadrinho para vocês lembrarem e eu vou já dizer qual que é a minha dúvida e que eu vou atrás para tentar sanar. Vocês estão vendo aí o quadrinho de horas? Sim. Isso tá naquele documento que chama... Tá pausado, professora. É um quadro escrito 7º semestre, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial. Não estão vendo? Quadro Eu estou de estágio. vendo, Pro. Tá vendo? Eu estou vendo. Tá aparecendo para mim também, Pro. Tá. Então, esse quadro, ele tá naquele documento de estágio que chama, né? Plano de estágio que vocês receberam o ano passado, que tem de todos os semestres. Então, para cada semestre tinha qual era o estágio e um quadrinho desse dividindo as horas para as atividades. Na nossa conversa, eu me lembro, na nossa conversa com os professores e a professora Ana Célia, eu me lembro que nós mexemos nesse quadro. Então, no caso da EJA, nós tiramos entrevista com alunos, porque não estavam encontrando os alunos para fazer entrevista à distância e a gente retirou isso, né? E eu não sei para onde foi essas 5 horas. Eu me lembro bem dessa entrevista com alunos, acho que não mexeu nos outros, mas eu não me lembro para onde foi aqui o quadrinho. Então, eu não quis mandar o documento para vocês errado, porque depois dá um monte de confusão. Então, eu estou contando aqui a historinha para vocês saberem o que fica, o que eu tenho certeza que sai e depois a gente vê como é que vai ser distribuída as horas. Mas o total é 50 e o que tem que ter no documento que vocês vão entregar, que é aquele relatório final de estágio, que também tem o modelo lá, mas quando eu arrumar isso aqui eu vou mandar de novo para vocês. Vocês vão fazer uma entrevista com o professor de EJA. Do mesmo jeito que vocês fizeram a entrevista com um professor lá do Fundamental, vocês vão fazer com o professor da EJA agora. Aí não vai fazer com aluno, aí vai fazer observação e registro do trabalho da aula remota. Se o professor conseguir colocar vocês no grupo lá do WhatsApp ou chamar vocês para uma aula no Meet, como é que ele está dando aula remota? Né? Se ele chamar vocês, vocês vão participar. Dúvida que o Noturno já me trouxe, eu não sei responder, por enquanto, vou atrás. Quantas aulas precisa assistir? Porque lembra que do ensino fundamental tinha que assistir 10 aulas? Isso não está escrito. Não sei se 15 horas são 15 aulas, se isso é dividido, não sei. Então, eu vou atrás. Então, vai ter que observar a aula. Alguns alunos não conseguiram entrar no grupo do WhatsApp do professor, nem na aula ao vivo, mas o professor mandou os vídeos para ele assistir. É isso que eu mando para o meu aluno, como se você estivesse observando a aula, mas não é ao vivo ali na hora que as crianças estão fazendo, é o que ele manda. Também pode ser, tá? E aí o registro é o que é que ele fez na aula. Então, vocês vão ter que pedir para ele o planinho de aula dele, né? Qual era o objetivo, qual era a atividade trabalhada, tá bom? Então, retomando aí, a dúvida é quantas aulas precisa assistir, quantas aulas precisa observar. E eu já anotei aqui, eu vou atrás para tentar descobrir. Aí vocês vão preparar uma atividade para a educação de jovens e adultos. Nós tiramos a aplicação da atividade também e montar o relatório final. Então, o que é o relatório final? É a entrevista com o professor, é a observação, né? Vocês vão dizer o que vocês observaram, o planinho de aula do professor, vai, né, comentando, e a sua atividade, a atividade que você está preparando para a educação de jovens e adultos. Naquele mesmo modelinho do ano passado. As meninas do Guarujá, nós vamos mandar o modelinho para vocês, tá? Vocês fiquem tranquilas, aí eu vou arrumar, fazer um documento certinho e eu vou mandar, tá? A educação especial também é 50 horas e a mesma coisa.
vocês vão entrevistar um professor, vocês vão fazer a observação e o registro da aula e vão preparar uma atividade para educação especial, qualquer deficiência. E aí nós retiramos a aplicação da atividade, tá? Por isso que vocês precisam fazer um material que seja, sim, que seja bem feitinho, gente. Por que eu tô falando isso? Porque nós estamos num momento super complicado, né? Vocês, na grade, né, vocês têm uma carga horária de estágio imensa. E estágio é uma coisa que é sempre muito questionado, se foi feito mesmo, como é que foi. Então, eu me lembro que quando a Betega ainda era coordenadora lá da faculdade e o MEC veio fazer a vistoria, né? Eles pediu para ver o arquivo de estágio. Tinha lá um armário com as pastinhas com o nome de todos os alunos e dentro os estágios que vocês entregavam escrito, né? Tinha lá a assinatura do professor, não podia ter rasura. Então, é um documento muito importante e que a gente não pode fazer de qualquer jeito, porque se isso em algum momento vier a ser questionado, né, vocês podem ter problema com o diploma de vocês. Então, tem que fazer direitinho, né? É uma chatice, a gente fica nessa de, né, muita burocracia, mas hoje o que vai nos garantir, vai sustentar que vocês concluíram, que vocês fizeram, é cuidar da burocracia e fazer muito bem feito. Então, por isso que a entrega vai ser lá pelo Classroom, porque também fica registrado, né? Não vai ficar no meu e-mail, e depois eu não estou mais na faculdade, enfim. Perdi o e-mail, apaguei, mandou, a professora não recebeu. O mais oficial possível, deixar os documentos tudo num lugar onde outras pessoas podem acessar, podem ver, enfim. Então, que também vocês façam isso, já que a gente está pedindo um relatório, vocês façam o relatório muito bem feito também, né? Para não ter questionamento, para não ter dúvida. Então, eu sei que é cansativo, que dá trabalho, mas eu acho que vocês tiveram muito trabalho o semestre passado, porque era novidade total. E também a gente ficou naquela de acho que vai voltar e aí não voltou e vocês tiveram que fazer tudo correndo. Mas agora vocês já conhecem o jeito, vocês já conhecem a forma de organizar o documento, vai ser bem mais fácil, tá? Deixa eu ver, o pessoal do noturno, que eu já conversei, me trouxe algumas dúvidas, que eu não sei se são as mesmas que vocês vão trazer, mas eu queria ouvir vocês. Uma dúvida, já vou adiantar, com relação a quem não conhece professor e tal, não tenho professor, não sei onde que eu vou pegar. O que a gente combinou? Que todo mundo vai atrás de professor, tanto professor da educação de jovens e adultos, que é difícil, como um professor do ensino regular que tenha crianças deficientes na sua turma. E aí a gente vai fazer o trabalho, né, o questionário e tal, meio junto, como se fosse em grupo, em dupla, em trio. Então, alguém conhece o professor, ele vai topar fazer, mandar as coisas? Faz junto. E aí, na hora de fazer o relatório, é que vocês têm que fazer separado. Então, as duas vão observar a mesma aula, mas o texto que vai para o trabalho não é igual. E eu vi textos iguais, a professora Ana Célia tinha dito que tudo bem, daí pelo que eu entendi, mas porque vocês estavam fazendo juntos, mas na hora que você observa a aula e você vai dizer o que foi que a professora fez, como é que ela fez, a aula é a mesma, mas as palavras, o jeito de construir a frase é outro. Cada um tem um jeito. E vocês sabem que eu sou chata, eu vou observar essas coisas, tá? Então, pode um achar a professora e ir 3 lá para conversar com ela, ou mandar, ou fazer pelo Meet? Pode. Ela vai mandar a mesma aula e os 3 vão assistir? Vão. Só que na hora de pôr no trabalho, lá no relatório final, cada um vai escrever do seu jeitinho, tá? A aula é a mesma, mas vocês vão escrever do seu jeito, tá bom? Educação especial pode ser infantil ou pode ser fundamental, tá? Então, tanto faz.
Uma pergunta que foi feita à noite e que eu não sei se de manhã vocês tiveram essa dúvida no estágio passado, é que se a aula fosse no WhatsApp, tinha que mandar a foto do grupo ali conversando. Se a aula fosse no Meet, tinha que mandar a foto. De manhã, gente, eu apostaria a dizer com certeza que eu não vi nenhum estágio do ensino fundamental que tinha esse tipo de foto. Mas à noite me parece que foi pedido, que as pessoas colocaram. Então, o que eu combinei à noite? Se você participa de uma aula como essa e tem lá a carinha das crianças, e a sua e a professora, avisa a professora, pergunta se você pode tirar um print, né? Sei lá, acho que é melhor perguntar, porque embora você não vai divulgar essa foto, é só para o trabalho, né? Mas é bom perguntar. Se tiver como comprovar que vocês fizeram, gente, que vocês estavam no grupo do WhatsApp, que vocês estavam no grupo da aula, que quanto mais vocês conseguirem provar que vocês fizeram, melhor. Então, se for tranquilo por uma foto, coloquem. Mas não é uma coisa obrigatória, porque algumas pessoas à noite me falaram que era obrigado e tal, e eu não cheguei a ver no de vocês. Então, o que eu estou querendo dizer? Quanto mais detalhes, mais informações vocês colocarem, melhor. Então, eu me lembro que eu vi estágio de gente que fez a foto do semanário da professora, né? É sinal de que realmente entrou em contato com a professora mandou com a letrinha dela, né? É diferente de alguém que digita e a gente não sabe muito bem como é que aquilo veio. Tá errado digitar? Não pode? Não tá errado. Mas quanto mais a gente comprovar que teve essa interação de vocês com o professor, melhor. Então, o máximo de coisa que vocês podem trazer. E detalhem. Então, detalhem a aula. Eu li muitos estágios em que eu tinha absoluta certeza que os alunos assistiram às 10 aulas. Deve ter assistido mais de uma vez, inclusive, para poder detalhar tudo que aquele professor fez na aula. Enquanto teve gente que escreveu uma frase assim, genericamente, que a gente fica um pouco em dúvida se realmente assistiu ou não assistiu. Então, quanto mais vocês fizerem detalhado, melhor. Eu não estou falando que se não detalhar não vai ser aprovado o estágio. Eu só estou falando que quanto melhor a gente fizer, com mais qualidade, menos chance de ter problema. É só para a gente ficar cercado aí de cuidados, tá bom? Outra coisa que eu queria falar é a última, aí vocês vão perguntar. Citações. Vejam, citações de autores, né, que vocês vão trazer pro documento. O que é a citação, né? A citação é quando eu vou num livro, num autor, e pego uma frase que ele está dizendo, explicando alguma coisa que tem ali no meu trabalho. Então, é um apoio àquilo que eu estou falando. Então, se eu estou tratando, se o professor fala lá do trabalho que ele faz com a educação especial, e aí eu conto isso que o professor respondeu no questionário dele, aí eu vou fazer uma análisezinha, né? Aí eu vou lá na literatura, eu posso trazer aqui que é a lei da inclusão, eu posso trazer alguma coisa, por exemplo, se é um aluno surdo, a falta do intérprete, eu posso ir lá e dizer que tem que ter intérprete, eu posso trazer uma frase que fala da importância da inclusão, do desafio da inclusão. Por quê? Porque esse autor vai me ajudar a explicar melhor, né, aquilo que eu estou falando. Não faz nenhum sentido, gente, tá falando de abobrinha e trazer uma citação de cenoura. Só porque eu tenho que encher o trabalho de citação, né? A citação tem que estar relacionada com aquilo que você está falando. Então, todos os pontos tem que ter uma citação? Não. Quanto mais tiver, melhor. Mas tem que ser citação que tenha a ver com aquilo que você está falando. Então, eu vou falar de educação de jovens e adultos, e aí vou comentar o questionário que a professora fez e vou, como se diz, fazer lá uma análise no final comentando, e vou trazer o Paulo Freire, por exemplo, porque tem a ver com o que a professora falou. Ótimo. Mas eu não vou ficar pegando frase de efeito para enfeitar o trabalho, né? Não é essa a função da citação. Então, não precisa ter citação em cada ponto. Se tiver, é melhor.
E a que tiver precisa estar correspondendo com o que vocês estão falando. Que é isso que vocês vão fazer depois no artigo de vocês no próximo semestre, né? Vocês vão falar de um tema e vão trazer o autor que te ajuda a explicar aquele tema, que fundamenta aquele tema. Então, quem quiser já ir fazendo esse exercício é maravilhoso. E aí vocês vão trazer aí sim, obrigatoriamente, lá nas considerações finais. Quando vocês forem terminar o estágio, aí vocês vão trazer ali pelo menos uns 2 autores e tal que ajudam a fechar o estágio de EJA e o estágio de educação especial, tá? Mas não fiquem botando frase de efeito no meio do relatório, que não faz muito sentido, não. Perguntas. Pro, então uma dúvida. Assim que você enviar esse relatório, eu já posso entrar em contato com o professor da área e já ir já adiantando esse lado do estágio. Isso. Então, eu fiquei com uma dúvida, com uma pergunta que uma aluna trouxe hoje, na verdade ontem, mas eu vou tentar resolver ela agora à tarde, Willy, que é o seguinte: o que eu tinha entendido, inclusive combinei com o pessoal do noturno, que a primeira coisa que nós vamos fazer agora é pensar em professores. E podemos perguntar: você topa me ajudar no meu estágio? Agora, uma aluna perguntou da carta de estágio. Me parece que a carta de estágio tinha que levar na escola, quando você ia no presencial. Eu não sei se ela ainda existe. Então, eu vou perguntar se precisa disso. Mas, como provavelmente, só um instante, vocês vão entrar em contato com o professor que vocês conhecem, porque a gente agora vai falar com gente conhecida, já pode ir falando, já pode ir pensando e falar: olha, eu vou precisar e tal. Você tem aluno deficiente na sua turma? Tem, beleza. Você topa me ajudar no estágio? Já pode ir fazendo esse contato, tá? Aí, se precisar formalizar, porque a gente não vai mais entrar pela escola, a gente vai entrar direto pelo professor. Então, me parece que essa carta não é necessária, mas eu vou perguntar. Tá bom, então, Pro. Aí eu já falo para vocês hoje à tarde. Oi, quem quer falar? Andressa? Não. Não, ô Roberta, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, vamos supor, no semestre passado, eu fiz estágio no 5º ano e na sala tinha alunos de inclusão. Então, a professora da prefeitura fazia aula do programa SEG. Então, essa própria professora, eu posso estagiar com ela novamente, então. Se ela tiver aluno este ano, né, Selma? Ah, sim. Com Selma. certeza. A turminha dela deve ter passado. Isso. Então, legal, é bom saber. Então, tá bom, ótimo, obrigada, tá? Ô, Selma, no caso, essas crianças da inclusão, eles fazem as lições adaptadas. O programa SEG era da questão do reforço escolar. Ah, eu não conheço. Ah, sim, exato, exatamente. Tem o programa SEG, né, que é das crianças que têm dificuldade da aprendizagem, e a outra das adaptadas, exatamente. Obrigada pela lembrança, que eu havia esquecido desse detalhe. Obrigada. Olha, Anderson, eu vou... Ana, só um segundinho. Anderson, eu vou ver esse negócio da carta e eu respondo à tarde para vocês. Vou falar com a Camila lá da secretaria, porque pode ser que tenha professor que fala: tudo bem, eu respondo, e tem professor que vai falar: eu só respondo se a diretora me autorizar, né? Então, embora ali, gente, não tenha nada que não seja, assim, que tenha problema para ela responder, enfim. Mas pode ser que tenha mesmo. Então, eu vou ver, se precisar da carta, eu vou ver como é que a secretaria vai fazer para encaminhar para vocês, tá bom? Agora que eu vi, eu tô gravando sim, viu? Eu vi que tinha Ana, que abriu o microfone, e tinha mais uma pessoa. Fala, Ana. Pro, na questão da educação inclusiva, só tá educação especial. Aí, no caso, eu que tenho contato com as professoras de APA e essas coisas, aí eu posso fazer o estágio direto com elas ou tem que ser só em escola que tem a educação inclusiva, alunos com e sem deficiência? Ana, eu não sei. Essa é uma das perguntas que o Noturno trouxe também. Eu fiquei de ver. Eu acho que deveria ser na inclusão, numa sala regular, mas não está escrito. Eu não sei se tinha isso em algum outro lugar. Eu tenho que procurar saber. Uma preocupação que eu fiquei é que me disseram que
a APAE de Mauá trabalha somente com atividades de que eles chamam de vida diária. Não tem atividade pedagógica. E aí eu acho que nesse caso, eu acho que nesse caso de vocês, se vocês trabalharem com, né, se puderem observar o que um professor faz numa sala regular, vocês conseguem trabalhar. Eu estou pensando assim, o quanto abrangente é, né? A estratégia que a professora usou com essa criança numa sala regular. Eu acho que isso talvez tenha mais significado e vocês possam usar em outras situações muito mais do que se vocês observarem uma criança numa atividade de vida diária, que não é nem uma atividade pedagógica. Mas eu vou perguntar, tá? Eu vou perguntar. Tá. Não sei, tá? Mas eles têm turma de ensino regular, sim. Tá. O que mais, gente? O Pro. Oi. Tava falando da carta, né? Semestre passado eu não consegui que nenhum professor me respondesse o questionário sem a carta. Porque todos os professores que eu conseguia contato, eles falavam que tinha que ter autorização da diretora. E aí a diretora me pedia a carta. Certo. Tá bom, eu vou confirmar. E aí eu vejo. Como é que vocês pegaram a carta o semestre passado? Com a Daiane, por e-mail. Ah, por e-mail. Tá. Aí eu não sei se ela tá na faculdade ainda, não. Se tem que ir ela novamente. Ela não está, mas eu vou falar com a Camila. Ah, tá bom. Tá? E aí eu já falo. Eu já falo com vocês depois. Mas vão pensando no professor, gente. Vão pensando, porque aí depois já vem a carta. Ele vai falar, precisa da carta. E a gente já está providenciando a carta. Então, tá? Se vocês já forem conhecendo, eu mesmo já quero falar com alguns que eu conheço para ver se podem ajudar. Nossos ex-alunos, né? Pra mim, no caso, o difícil é professor do EJA, né? Porque eu não conheço ninguém. E a escola que é perto da minha casa, que tem EJA, a diretora não deixa. A diretora falou que não pode. Qual que é a escola, Tati? O Carlos Ron. Ai. É a Laura, é a minha vizinha. Vem aqui falar com ela, implora pra ela. Ela falou ano passado. Não vou fazer nenhum comentário. Depois a gente vê isso. Comentários à parte. Nós vamos atrás de gente para tentar ajudar, tá bom? A escola Matilde aqui de Ribeirão Pires, eu sei que tem EJA, não sei se ainda tá tendo, né? Mas eu moro aqui perto, né, Roberta? Você sabe onde é a Matilde aqui do lado do Prisco, né? Uhum. Aí eu não sei se ainda tem turma do EJA ali. A Alessandra ainda é diretora lá? Eu não me recordo. Eu posso tentar ligar lá e ver, depois eu coloco no grupo, tá? Tá bom. Então é isso. Eu não falei na reunião, porque, quer dizer, eu não participei da aula na terça, mas, Roberta, eu conheço uma professora do EJA, da escola que eu fiz estágio, no semestre passado. Eu já conversei com a Kika, ela dá aula em São Bernardo. E ela falou que me ajudaria. Então, a gente, de contrapartida, já tem uma professora certa que falou que pode, de repente, até fazer uma reunião pelo Meet e ela dá uma coordenada para nós, né? Tá ótimo. Com relação essa é a ideia. A gente quem conhece, vai conversando, vendo se a pessoa topa, e aí depois a gente organiza um... Legal. Aqui que eu vou até conversar com ela hoje, vou mandar mensagem para ela. Se ela topar, aí a gente vê dela dar uma dica para nós com relação ao estágio, se alguma das outras colegas também tiver, para dividir os grupos, né? Como você falou, para uma turma assistir com os professores, ok? Exato. Vejam lá se a diretora, o Anderson está falando que teve problema aqui justamente no Matilde. Vejam se a diretora é a Alessandra. Fala para ela que fui eu que pedi. Vamos ver se ajuda. A gente trabalhou juntas. Vou tentar com a dona Laura de novo. Vamos ver se ela vai deixar, né? Esse ano. Aí se ela conseguir, eu aviso a turma. Que ela tem EJA à noite. Tá. Sônia, eu tenho uma preferência, que é pelos alunos de inclusão, mas não é minha preferência que vai valer aqui. Acho que existe uma regra. Será que isso tem em algum lugar? Eu não sei mesmo.
Talvez possa ser tanto na escola especializada como na escola comum. Então, eu não quero falar uma coisa que pode, né, tá escrito em algum lugar, ter uma regra e eu que não conheça. Então, aguarda um pouquinho aí que eu vou me certificar e aí eu dou a resposta para vocês, tá bom? Porque acho que até teria mais, né, sei lá, abre um outro leque. Fala, Ana. Uma mesma professora vai poder ajudar quantos alunos? Até quantos vai aceitar? Porque no outro semestre a Ana Célia pediu que fosse no máximo 4 alunos com uma única professora. Então tá bom, então vamos manter isso. Também acho que não dá para ser uma professora para todo mundo. Vamos manter então grupo de 4, tá? Certo. Ô, Pro, fazer uma pergunta. No estágio passado, a gente teve que observar, que eu me lembro, era 10 aulas. Por exemplo, você pegava 2 matérias, que nem eu peguei português e matemática. Eu trabalhei mais com essas 2 matérias. Aí tem que pegar 10 em seguidas, né? Que para fazer o estágio, para fazer a observação. E o que acontecia? Normalmente, quando você pega, tipo, 10 aulas em seguidas, aí o que acontece? Muita aula é continuação da primeira. Aí não tem como a gente colocar uma observação mais à frente, sendo que a habilidade deles são a mesma, que é continuação. Vai continuar no mesmo esquema, igual ano passado? Então, eu disse que eu vou ver quantas aulas precisa assistir. Aí, tem que ser de disciplina diferente? Também não sei. Se a aula é continuação, ela é continuação, mas ela não é a mesma aula. Então, você vai descrever o que ela fez nessa aula. Pode ser que a habilidade seja a mesma, então ela vai usar 2 aulas, 3 aulas para trabalhar a mesma habilidade? Pode ser. Vai repetir a habilidade ou vai pôr a habilidade uma vez, só que a aula não é a mesma aula, ela faz coisas diferentes, aí você descreve o que ela fez de diferente. Se tiver que assistir mais de uma aula, eu tô querendo dizer. Deu para entender, Tati? Sim, Pro, deu para entender. O que mais? Pro, eu tenho uma dúvida em relação à citação. Essas citações têm que conter somente no final, nas considerações finais, que é para fundamentar aquilo que a gente está falando, ou se essas citações têm que ser decorrente às aulas, do que a professora trabalhou, do que a gente entendeu. Essa é a minha dúvida. Ó, eu vou ver se eu consigo escrever lá no plano, lá que tem a orientação do trabalho, para ver se ajuda. Mas como é que eu tô achando que deveria ser? A professora vai responder o questionário, você vai colocar lá as respostas. Primeiro item do trabalho é o questionário, né? Aí coloca lá as respostas da professora. Aí você vai escrever um parágrafo comentando a resposta. Então, observando as respostas da professora, vimos que os maiores desafios são esse, vimos que ela trabalha assim, tal. Aí você comentou o que ela fala. Se tiver um autor que ajuda você a explicar aquilo que ela está falando, você vai trazer ali. Se não tiver, não vai trazer, é só o seu comentário. Aí depois vai vir a aula, observou a aula e o plano de aula da professora. Aí você vai fazer um comentáriozinho. Observa-se que a professora tem uma metodologia muito ativa ou não, ela é uma professora mais tradicional, ou ela trabalha mesclando, tal e tal. Ela faz muitas perguntas. Observei isso. Tem algum autor que me ajuda nisso que eu estou comentando? Se tiver, eu ponho, se não tiver, eu não ponho. Tá? Aí, lá no final, nas considerações finais, aí vocês vão ter que fazer uma conversa, assim, com o estágio como um todo, com a temática de inclusão, com a temática de inclusão, não, de educação especial, né? E com a temática de EJA. Aí sim vocês vão trazer pelo menos umas 2 citações ali para fechar o trabalho. Então, se tiver, ajuda. E não é cada aula, pelo amor de Deus, gente, foi isso que eu vi lá. Cada aula tinha uma citação, eu falava, meu Deus, o que esse fulano tem a ver com essa aula?
Às vezes não tinha nada a ver. A citação estava correta, o autor era importante, o que ele estava falando era bom, mas não tinha a ver com a aula. Então, não é cada aula. Fez o questionário, foi fazer o comentário? Se tiver, traz. Eu vou colocar isso lá no plano, para vocês saberem aonde vocês podem encaixar. Eu acho que, já que eu posso mexer no plano, eu vou mexer para ver se ajuda. Aí lá no final, aí sim, olha, observando as aulas, né, de professores que têm alunos de inclusão, blá, 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 aí traz lá uns 2, pelo menos, que vocês, que pode ajudar nessa discussão. Se não, vocês vão ficar trazendo a BNCC? Não precisa trazer a BNCC. No comentário você vai dizer, observamos que a professora tem a preocupação de explicar as habilidades que são, né, conforme a BNCC. Não precisa citar a BNCC, né? Só dizer que ela cuida para que as habilidades da BNCC estejam ali no plano de aula dela, por exemplo. Deu para entender, Cíntia? Sim, professora, deu para entender, sim. Perfeito. Só para vocês não gastarem tempo aí caçando uma frase para cada item, não precisa. Sim, agora é só mais uma coisa que eu queria pontuar. Eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas eu vou tentar. Por exemplo, essa questão da situação, a gente tem que ir lá, estudar sobre. Eu acho que não vou conseguir explicar, Pro. Vamos lá, vai pensando. Respira. É que eu tô tentando achar uma forma de explicar o meu problema. Assim, ó, vamos ver se eu consigo. Eu tô falando de X coisa que tem a ver com um autor. Aí a questão é como saber. Ai, professora, eu não vou saber te explicar a minha dúvida. Se o autor. Aonde eu acho o autor. Ai, não vou saber explicar. Eu sei qual é a sua dúvida. A sua dúvida é, eu tô falando desse assunto e como é que eu vou saber quem é o autor que fala o quê para me ajudar aqui? Já que eu não conheço. Isso mesmo, professora. É isso. E aí é por isso que vocês colocam frases de efeito bonitas e que não conversam com o texto. Isso, professora, é isso. A minha dúvida é essa. Então, e aí já vai ficando a dica para o trabalho que vocês vão fazer, né? Tem que fazer uma revisão bibliográfica, tem que ir atrás de quem fala desse assunto. Então, vamos pensar assim, ó. Eu acho que um grande suporte de bibliografia para a educação de jovens e adultos é Paulo Freire, né? Porque ele é que tem um método de trabalho com adulto. Então, vocês teriam que olhar material do Paulo Freire para ajudar, né? Vocês já tiveram aula de EJA? No 6º semestre, Pro. Com a Célia. Então, quem fez EJA, quem fez a disciplina de EJA, tem referencial lá. Quem não fez o 6º semestre está mais prejudicado, né? Porque não viu nada, né, de educação de jovens e adultos. Mas eu acho que a gente podia pensar que talvez o professor que a gente vai entrevistar, a gente pudesse perguntar para ele se tem algum referencial teórico, né? Se tem alguma coisa que ajuda. Mas eu acho que a gente podia pensar em Paulo Freire para ajudar aí nas considerações finais. Só que aí vocês vão ter que ir atrás de material dele, vão ter que ler, buscar aí na internet, né? E da educação especial, eu acho que tem toda a legislação que é importante, né, de inclusão, no caso de quem estiver fazendo na inclusão. Tem, no caso dos surdos, tem a lei do intérprete, né, que são específicas. Quem estiver fazendo com professor de classes de sala de recurso, de professor de AEE, tem também legislação sobre isso. E aí tem toda a legislação de inclusão, que não é também a minha praia, mas eu posso levantar aqui alguns nomes, que a Rosângela Machado fala muito disso, a Mantuan.
posso levantar alguns nomes que falam especificamente de inclusão. E deve ter algum autor que fala especificamente da deficiência, que aí eu não conheço. Eu sei o professor Sasaki, mas talvez tenha alguma coisa assim do surdo, do aluno cego, e aí vocês teriam que buscar mesmo referências. Mas a gente pode pensar aí, sei lá, educação especial, na linha da inclusão, talvez a referência seja a Maria Tereza Mantuan. E deve ter outros também, posso pensar. Mas é isso que você está falando, né, Cíntia? Eu estou falando de um assunto e como é que eu vou saber quem que é o autor daquele assunto? Por isso que eu me preocupo muito com pular do jeito que vocês pulam semestres, porque o currículo da faculdade, ele é pensado numa certa ordem. Então, tem algumas disciplinas que são pré-requisitos para outras, né, que vão ajudar. Não é que vocês não vão entender a disciplina, mas vai ajudar se você já tiver tido a disciplina anterior. Por isso que a ideia, primeiro eu falo de didática para depois falar da metodologia específica de cada área do conhecimento. Para os estágios, então o estágio é no semestre seguinte àquele que você teve a disciplina, né? Tem uma disciplina que é de inclusão, acho que é no terceiro, gente, agora, é porque a grade também mudou e eu não tenho certeza, mas tinha uma disciplina... É no terceiro semestre. Do terceiro. A gente fez com a professora Célia. Então vocês vão ter que buscar lá essas referências trabalhadas para poder trazer aqui, porque essa é a ideia, né? Vai aumentando. E outra coisa que é importante, eu sempre acho que a gente precisa levar pelo menos 1, 2 autores, referência daquela disciplina, para os alunos ficarem com isso, né? Assim, pelo menos mais ou menos, onde eu busco. Porque senão, gente, eu entendo perfeitamente. Eu não conheço o autor, como é que eu vou citar? Eu não sei quem fala desse assunto. Então, às vezes a gente quer facilitar, trazer coisas mais fáceis, ou faz um PPT e tal, e não traz o autor. Por isso que eu gosto de ficar insistindo com vocês, com alguns autores aí, que nem do currículo, fiquei insistindo lá no Tomás Tadeu, né? No Antônio Flávio Moreira. Vocês têm que ficar ouvindo esses nomes para depois saber onde é que eu busco, né? Quem que é o autor referência de alfabetização? É a Emília Ferreiro, tem que guardar esse nome. Quem que é referência de avaliação? Então, sei lá, é o Lucchesi. E são esses também que caem no concurso depois, né? Não sei se eu ajudei, Cíntia, mas vamos pensar sobre isso também. Quais são os autores? Professora, ajudou muito. Para mim foi um checkmate essa explicação sua. Pro. Oi, Ana. Não sei se ajudava e nem sei se eu estava certa. Mas no outro estágio eu colocava assim, que como a gente foi passado, que a gente tinha que assistir 2, 3 aulas de geografia, por exemplo, e fazer uma citação. Então eu jogava no Google assim, qual teórico fala sobre geografia? Aí eu pesquisava, dava uma lida tal, e achava aquela citação que tinha a ver com a atividade que eu estava falando, descrevendo. Então, Ana, eu acho que assim, é uma estratégia que você usou, não é um problema, né, para resolver aquela situação ali do estágio, mas vamos confirmar até se precisa assistir várias aulas de várias disciplinas. Mas veja, estou falando agora da metodologia do trabalho científico, né? O que pode acontecer? 2 coisas. Pode acontecer várias, eu acho, mas estou pensando aqui 2. Uma é quando a gente lê o trabalho todo, o relatório de estágio de vocês todo, e ver citações, provavelmente eu olhando não vou nem saber quem que é o da geografia, porque eu não sei muito de geografia, né? Mas o que pode acontecer? A gente levar para o mesmo trabalho teóricos de linha completamente diferente. O trabalho vira meio que um Frankenstein. E do que eu estou falando? Eu estou falando de um cara mais tradicional, um cara mais progressista, de um que tenha um tipo de metodologia que é mais aberta, o outro que é mais fechada,
enfim, que acredita em coisas diferentes. Então o trabalho fica um Frankenstein, desse ponto de vista teórico mesmo, né, da bibliografia. Então, a bibliografia de um bom trabalho é de autores que conversam entre si, que são complementares. Eu posso até trazer um autor completamente diferente? Posso, porque eu vou falar dele e ao mesmo tempo ele vai me servir para os outros se contrapor, né? Mas é de propósito. Então, pode ser que eu leve, até porque vocês não conhecem os autores, a gente vai acabar levando gente de linhas diferentes. E uma outra coisa que eu aprendi já muito tarde, inclusive fazendo material, é que quando a gente olha uma frase de um autor, ela combina muito bem com esse outro autor. Mas quando a gente olha a obra desse autor, ele é diferente. Então, pegar só a frase, a gente pode estar trazendo uma informação que aparentemente concorda, mas a obra é completamente diferente. Tem 2 autores que quando eu dava aula, quando eu dei, né, aula de gestão, que eu gostava de levar para os alunos, porque isso era muito claro, que é o Vitor Paro, que era, né, aposentou agora, professor da USP e tal, que fala de gestão, só que ele chama de administração escolar. E a Heloísa Luque chama de gestão. São coisas muito parecidas. Quando você pega a frase de um e de outro, eles estão conversando a mesma coisa. Mas a concepção, toda a filosofia do Vitor Paro é uma e toda a concepção, filosofia da Heloísa Luque é outra. E aí eu descobri isso fazendo exatamente o que você fez. Peguei a frase e falei, essa daqui ajuda. Era o contrário, na verdade o material era todo um Heloísa Luque e eu peguei umas frases do Vitor Paro, até porque eu sou fã dele, peguei umas frases e aí quando a gente foi ver, a gente tirou, nós falamos, ele vai processar a gente de colocar os dois no mesmo material, né? Querendo dizer a mesma coisa. Mas eu entendo que são estratégias que vocês vão adotar aí para... Como agora vocês não vão precisar fazer de cada disciplina, citação, se concentra assim em 2 grandes temáticas, educação inclusiva e educação de jovens e adultos. Aí vai ficar mais fácil trazer os autores. Não vai precisar ser tão variado. Muito bem, não é aula de metodologia do trabalho, é dúvidas de estágio. O que mais, gente? Pro, essa sua explicação tinha que estar, no mínimo, em todos os links da Universidade Brasil para sanar as dúvidas de todos os estudantes. Oi! Pro, eu tenho uma dúvida. Diga, Charlene. Que nem no semestre passado, que a gente fez estágio do 5º e do 6º. Todas as professoras que eu consegui fazer entrevista, eu não consegui observar a aula. Não foi permitido. Uhum. No caso de não conseguir fazer a observação da aula, aí no relatório monta só a observação em cima da entrevista, como foi feito no outro? Mas a observação de aula, quem não conseguiu fazer, não foi substituída por assistir às aulas lá do Estado? Sim, do Centro de Mídias. Mas aí no caso do EJA, como que a gente faz? Então, ou da educação especial? Não sei. Uma outra coisa que os professores, que as meninas da noite falaram, é que os professores mandavam a aula. Não assistia, mas mandavam um videozinho. Vocês tiveram alguma coisa assim também? Não pode entrar no grupo, mas eu te mando a aula separada. Não, eu não consegui. Você conseguiu, Ana? Então, essa é uma outra pergunta que eu coloquei aqui. Se não conseguir observar. Porque, assim, se você não conseguir observar, você não pode comentar. Porque a entrevista que tem com ele não é da aula. Então, não vai ter observação. Eu preciso ver. Se tudo bem não tiver observação, não sei. Tá aqui anotado. Professora. Oi, Andressa. Não sei como é que está funcionando aí em Ribeirão, mas pelo menos aqui as escolas elas estão seguindo
um roteiro de estudo que é enviado pela prefeitura. Então, a prefeitura já monta um roteiro de aulas e os professores seguem esse roteiro de aula. No caso, não está tendo aula online, igual nós aqui na faculdade. O professor só manda aquele roteiro de estudo, os pais, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato com os professores, realizam as atividades e dão uma devolutiva para a professora. Como fazer os estágios assim? Então, eu não sei, Andressa. Eu acho que deve ter tido esses casos aqui também no outro estágio, né? Por isso que eu quero me certificar de como é que foi a orientação. Mas agora, ouvindo vocês, estou pensando que eu acho que nesses casos em que ou manda o roteiro, não tem interação com o aluno, ou tem, mas vão deixar vocês assistirem, a gente poderia ver se o professor topa falar um pouquinho sobre o trabalho, que não é a entrevista, porque o questionário da entrevista, ele é bem genérico, assim, bem geral. Então, se ela pudesse falar um pouco de como que ela está fazendo essa aula remota, sabe? Porque tinha uma pergunta assim no outro questionário, que o professor falava, eu mando pelo WhatsApp, não sei o quê. No caso, esses dos roteiros de estudo, se a professora pudesse contar, a prefeitura que envia e a gente fica à disposição, sei lá, pelo WhatsApp, o pai entra em contato, as crianças têm que mandar alguma coisa para a professora, porque tem uns que manda fotinho, né, do que a criança fez, tal, a professora faz um videozinho explicando a atividade. Então, que ela pudesse contar um pouco como é que ela está fazendo, quais são os recursos que ela consegue usar no lugar da observação. Me parece que pode ser algo, não é a melhor saída, mas talvez pudesse ser uma opção. Vocês acham que é possível a professora contar? O meu da educação infantil, do outro estágio, eu não consegui. A professora fez isso. Ela escreveu, no caso, como ela fazia para dar aula e as devolutivas. Eu não tive acesso às aulas dela. Tá. Eu acho que esse tem que ser um jeito. Oi. Então, Pro, foi por isso que eu falei, porque na outra entrevista tinha, né, como que eles faziam para aplicar a atividade, como eram feitas as devolutivas, e aí a gente eu montei o meu relatório em cima do que foi falado na entrevista, porque eu não consegui observar a aula. Então, no caso, se for fazer da educação especial em escola regular, provavelmente vai ser do mesmo jeito, porque a prefeitura não está tendo aula. Ela disponibiliza por meio de uma plataforma as atividades semanais e faz a devolutiva das atividades por WhatsApp, por e-mail, conforme o professor. Então, mas eu tenho uma aluna, uma ex-aluna da faculdade, que de vez em quando ela me manda o que ela está fazendo. E ela grava vídeo para as crianças, áudio. Ela já pediu até para eu corrigir os áudios dela, porque ela explica o que as crianças vão fazer naquele dia. Então esse ano, eu não sei como que tá pro Fundo 1, mas minha filha que tá no Fundo 2, eles estão fazendo plantão de dúvida. Acredito que seja nessa hora, então, que sua ex-aluna mande alguma coisa. Não sei. O Fundo 1, Charlene, eles estão com chamada de vídeo 3 vezes na semana. No Fundo 1, eles estão fazendo assim. Porque o Diogo mesmo está tendo chamada de vídeo 3 vezes por semana com a professora, a titular da sala, e com os especialistas, só de inglês que faz a chamada de vídeo. Os outros 2, eles, de educação física e artes, eles estão colocando vídeo já pronto. Então, mas aqui no Guarujá, nem chamada de vídeo os professores estão fazendo. Eles só montaram o grupo com os responsáveis dos alunos, que a gente nem pode entrar em contato naquele grupo, porque está fechado. A professora só manda o roteiro e aí a gente tem que chamar a professora no particular, caso tenha alguma dúvida, e fazer a devolutiva também no particular. Tá. É por isso que eu falei que depende de cada escola, porque a minha filhada tá no Carlos Ron, tá seguindo o jeito que a Willy falou. E eu tô acompanhando um priminho meu aqui do Herbert, aí já tem que fazer a devolutiva pelo Facebook, num grupo fechado no Facebook.
Já não tem acesso ali a conversa particular com o professor, nada assim. Tá. Ó, Mas com alunos de não inclusão. Agora, como é que vai fazer com os alunos, no caso, seria educação especial, né? Não sei como está acontecendo com a educação especial, porque no caso seria numa aula normal que o professor está dando, raramente é destinado alguma coisa para criança da educação especial. Então, esse negócio da aula mesmo para educação especial, eu não sei se está saindo não, se está fluindo não. Então, Mitch, mas isso é uma coisa que vocês, se tivessem no presencial, também presenciariam, provavelmente. Crianças que estão na classe ali, que são deficientes e que ficam de lado. Que o professor faz a atividade com todo mundo e ele faz outra coisa completamente diferente ou não faz, enfim. Isso é observação. Então, eu estou olhando lá o questionário, tem uma pergunta sobre como é que é a aula remota. Então, acho que tem que caprichar nessa resposta, professora, porque a pergunta é só: explique como está ocorrendo o atendimento ao aluno com deficiência durante as aulas remotas. Se o professor não está conseguindo atingir, ele vai dizer, vocês vão responder lá, né? Então, acho que não... se ele falar, olha, eu faço um videozinho separado, eu mando um áudio, e aí se ele tiver algum que ele possa te mandar, ou ele pode contar, aí você descreve. Agora, se ele não está fazendo... Ou se ele nem sabe porque está na mão da prefeitura, é a prefeitura que manda, não sei, ele vai dizer qualquer resposta, vocês vão colocar lá e vão comentar. Ô, professora, oi. Eu ainda estou na rede Santo André e o que eu tenho visto é que é o contrário. O que não acontecia em sala de aula agora está acontecendo, porque as professoras e nós estagiárias temos que fazer o recurso, entendeu? Uhum. O recurso é retirado de 15 em 15 dias nas escolas, pelos pais, quando vão buscar a cesta da merenda. Certo. E aí, toda semana, nas reuniões, a devolutiva, né, da criança manuseando, fazendo atividade, e aí depois, cada quinzena, as professoras têm que fazer um recurso novo, plano de aula e tudo. Uhum. Então, ela vai contar isso, Zê. E aí você vai... Bom, provavelmente você sabe mais que ela, né? Você participa disso tudo, né? Eu que faço o recurso, e às vezes até o plano de aula eu que elaboro, porque tem umas folgadas, você sabe como é, né? Opa, tá gravando, cuidado. Fala... Quem que ia falar? Cleide? Pronto. No meu caso, lá que eu havia perguntado para a senhora, eu vou voltar segunda com essa minha aluna. Eu fico com ela em sala de aula, ela é de educação especial. Só que a gente aplica as mesmas atividades em sala, só que assim, como eu fico com ela de uma forma mais... um pouquinho demorada, mas ela consegue acompanhar. Eu vou ter que fazer o estágio de forma remota, pegar as aulas dela, no caso, eu vou fazer com ela de forma remota, porque eu tenho a anotação de uma semana dela. Não, é observação da aula. Se você está na aula presencial, você vai observar, você vai escrever o que aconteceu na aula presencial. Porque eu tenho, tipo assim, eu acho que eu tenho bem umas 20 aulas já com ela. Então, só aguarda para a gente ter certeza quantas aulas precisa de escrever, que essa é uma das perguntas. Aí você vai pegar 4, 5 que você observou e que você participou, inclusive, né? E aí você vai descrever. Porque eu tenho a BNCC, eu tenho tudo, que a professora até me permitiu lá, as atividades, o acompanhamento. Eu tenho foto do livro do professor, que é o mesmo acompanhamento dos alunos normais. Então, aí você vai juntar, só vamos esperar ver quantas aulas precisa juntar. Tá? Obrigada. Ô, Mitch, eu antigamente não podia, mas eu acho que nessa situação pode. Alguém entregou estágio com professor de outra cidade? Eu entreguei. Eu entreguei de Santo André, só que agora seria de um pouco mais longe. Entreguei de Santo André e de São Paulo. Tá, então pode, né? Porque antes tinha que fazer o pedido do estágio na Secretaria de Educação, né? Então só podia ser aqui, mas agora acho que... O meu foi de Suzano.
Agora eu acho que vai ser de Mogi. Tem algum problema? Acho que não, né? Não vejo problema. A Ana Célia permitiu exatamente porque estava tendo muito problema com a Prefeitura de Ribeirão. Como a maior parte das diretoras estavam pedindo carta, e aí tinha uns dias certos, né? Que demorava para sair essa carta, por isso que ela permitiu. Tá, então vamos manter. Mesmo mudando o governo, teria que ter tido uma conversa com esse governo novo. Não teve, então vamos manter o que foi o ano passado. Pode ser de fora. Como é online, né? Pode se expandir até fora do estado. O que mais, gente? Só?